Meu filho levantou a mão para mim na minha própria cozinha e eu não disse uma única palavra. Mas na manhã seguinte, quando ele desceu as escadas pensando que seu desrespeito tinha ficado impune, ele congelou de terror quando viu quem estava sentado à minha mesa de jantar. Eu estava na cabeceira da mesa, alisando a toalha de renda. Quando Miguel entrou com aquele ar de dono do mundo, nem sequer notou o inchaço no meu lábio. Ele estava focado demais em si mesmo. Pegou um pãozinho, deu uma mordida e começou a falar sobre como as coisas iam mudar naquela casa. Mas as palavras entalaram em sua garganta quando a cadeira ao meu lado se moveu. Seu rosto, ainda vermelho pelo álcool da noite anterior, tornou-se cinzento instantaneamente, como se tivesse visto um fantasma. O pãozinho caiu de sua mão e se esmigalhou no chão. Naquele segundo, ele entendeu que meu silêncio na noite anterior não tinha sido medo, mas uma sentença. Mas para você entender como chegamos àquele café da manhã que mais parecia um tribunal, eu preciso me apresentar corretamente. Meu nome é Arthur Siqueira, tenho 68 anos. Sou viúvo e moro num bairro antigo numa cidade portuária do sul, do tipo com casas velhas, com varandas largas, sacadas de madeira e enormes ipês sombreando a rua. Sempre fui um homem quieto. Criei meu filho sozinho depois que minha esposa Maria faleceu. Fiz os trabalhos que foram necessários para que a Miguel nunca faltasse nada. Mas até cerca de 6 horas atrás, eu não sabia que estava dormindo com o inimigo debaixo do meu próprio teto. Tudo aconteceu. Ou talvez tudo finalmente tenha quebrado por volta das 3 da manhã. Miguel chegou em casa. Eu estava na cozinha, sentado na minha cadeira de balanço, ouvindo um hino no rádio bem baixo para acalmar meus nervos. Lá fora chovia forte, mas o que me assustou foi o som da chave arranhando na fechadura, desajeitada e agressiva. Ele entrou tropeçando, cheirando a cachaça barata e cigarros. Fiquei quieto. Ele jogou as chaves na mesinha do corredor e ouvi algo quebrar. Era meu vaso de cerâmica azul, aquele que pertencera à minha avó. Ele nem virou a cabeça. Entrou na cozinha e, quando me viu, sua raiva pareceu aumentar ainda mais. Começou a gritar, dizendo que tudo era minha culpa, que a vida dele era uma bagunça, porque eu me importava mais com a casa e com minhas velharias do que com ele. Levantei-me devagar e disse-lhe: "Filho, vá para a cama. Você não está bem." Foi isso, aquela frase foi o gatilho. Ele veio para cima de mim, um homem de 41 anos, forte, contra o próprio pai. Agarrou-me pelos braços e me sacudiu com tanta força que senti meus dentes baterem. Então ele me empurrou, voei para trás contra a cristaleira. O assoalho de madeira bateu nas minhas costas e minha cabeça se chocou contra o vidro. E não parou por aí. Ele levantou a mão e me deu um tapa no rosto. O golpe soou seco. A dor foi quente e imediata. Senti o gosto de ferro na boca. Meus lábios se abriram. Eu não gritei, eu não chorei. Fiquei ali encolhido no chão olhando para ele. E ele bufou. Virou-se e subiu as escadas, deixando o pai sangrando na cozinha. O silêncio que ficou na casa depois foi denso, pesado. O tipo de silêncio que fica quando algo se quebra e você sabe que não pode ser consertado. Fui ao pequeno lavabo no corredor. Olhei-me no espelhinho e lavei o rosto com água fria. Vi o corte no meu lábio, o começo de um hematoma na bochecha. Naquele momento, olhando-me nos olhos, não vi uma vítima. Vi Arthur, o homem que sobreviveu a muitas coisas para aguentar isso. Decidi ali mesmo que esta seria a última vez. Voltei para a cozinha, limpei o sangue e, em vez de ir para a cama chorar, comecei a cozinhar. Era a única coisa que eu podia fazer para não enlouquecer. Peguei a farinha, a manteiga, o fermento. Peguei o novo conjunto de formas antiaderentes cor de champanhe que minha irmã Sara me enviara. Ela me disse que eram as melhores, que nada grudava nelas e que eram bonitas e resistentes também. Usei-as a noite toda. Enquanto o mundo dormia e meu filho roncava no andar de cima, assei dezenas de pãezinhos naquelas formas.
Cada vez que sovava a massa, pensava no que tinha que fazer. A cada fornada dourada que saía do forno, meu plano se tornava mais claro. Eu não ia lutar com gritos, ia usar a única linguagem que Miguel havia esquecido: respeito e a lei. Arrumei a mesa como se fosse Natal. Toalha de renda, a louça fina, café fresco, tudo perfeito. Quando o relógio marcou 7h30, eu estava pronto. O cheiro de comida subiu pelas escadas como uma isca. Eu sabia que ele desceria, e sabia que ele pensaria que tudo estava bem, porque um pai aguenta tudo, certo? O que ele não sabia era que desta vez a resistência vinha acompanhada de justiça. Miguel desceu com o rosto inchado da ressaca e aquela arrogância de sempre. Viu a mesa posta e deu um sorriso torto. Pensou que tinha vencido, mas às 8h em ponto a campainha tocou e seu mundo começou a desmoronar. A primeira fornada de pãezinhos saiu do forno pouco depois das 4h. O cheiro de manteiga se espalhou pela cozinha e aquele aroma que deveria significar lar, descanso de domingo, naquela madrugada era o cheiro da minha determinação. Coloquei a forma quente na grade e o metal fez um pequeno ping na casa silenciosa. Minhas mãos, cobertas de farinha, pareciam as de um fantasma. Eu me movia com uma calma que não parecia minha, como se tivesse vestido uma armadura sobre o velho que estivera no chão horas antes. Enquanto preparava a segunda leva de massa, meus olhos caíram em algo no balcão, ao lado do açucareiro. Era um daqueles porta-retratos digitais modernos com tela preta. Sara me deu de Natal. Chega de álbuns empoeirados, Arthur. Ela me disse ao telefone. Comprei online. É lindo. Você carrega as fotos e elas ficam passando uma após a outra para você se lembrar dos bons tempos. E lá estava ele, dia e noite, desfilando fotos da minha vida. Um loop de memórias felizes, um lembrete constante de tudo o que eu havia perdido. Bem na hora em que olhei, uma foto apareceu. Era Miguel. Devia ter uns 8 anos, de pé num barco de pesca na lagoa. O cabelo bagunçado pelo vento e um sorriso enorme, mostrando a falha de um dente. Ele segurava um peixinho com as 2 mãos, como se fosse um troféu gigante. Ao lado dele, eu, mais jovem, segurando a vara e rindo. E na margem, Maria, sua mãe, estendendo a toalha de piquenique. Aquela imagem me atingiu no peito. Apoiei-me no balcão, manchando a camisa de farinha. Fechei os olhos e não estava mais na minha cozinha às 4h com o lábio cortado. Estava de volta àquele verão de 1990, na Lagoa da Esmeralda. Lembro-me do cheiro de protetor solar, de terra úmida, da risada de Maria ecoando sobre a água. Miguel passara a manhã inteira tentando pescar algo, tão paciente, tão teimoso. Quando finalmente sentiu o puxão na linha, seu grito de alegria assustou os pássaros das árvores. "Pai, peguei um! Peguei um!" Ele guinchou. Eu o ajudei a recolher a linha calmo, mostrando como segurar o peixe. "Olha só, Maria!" gritei do barco. "Acho que temos um pescador na família." O orgulho na minha voz foi uma das coisas mais bonitas que já ouvi em mim mesmo. E Miguel me olhava como se eu fosse um super-herói, com uma adoração, um respeito, um amor que parecia indestrutível. Em que momento aquele menino se perdeu? Em que curva da estrada nós descarrilamos? O porta-retrato mudou de foto. Agora era a formatura do ensino médio de Miguel. Ele com sua beca azul e o diploma na mão, eu ao seu lado, 30 anos mais jovem, sorrindo como se meu rosto fosse se rasgar. Ele foi o primeiro da família a ir para a faculdade. Nossa igreja, a Igreja Batista Nova Esperança, organizou uma festa para ele. A irmã Helena fez seu bolo de cenoura favorito com cobertura de cream cheese. O pastor João fez uma oração do púlpito, chamando-o de nosso jovem estudioso, um exemplo para todos. Lembro-me de sentar naquele banco e sentir meu peito tão inchado de orgulho que quase doía. Arthur Siqueira, marido de Maria. As irmãs da igreja murmuravam, orgulhoso do meu menino.
Nossa Maria não chegou a vê-lo se formar na faculdade. Ela morreu de um infarto fulminante nas docas onde trabalhava, quando Miguel estava no último ano. Foi trabalhar de manhã, me beijou na bochecha e nunca mais voltou. A morte de Maria foi um terremoto que abalou os alicerces da casa, mas nós sobrevivemos. Fiquei forte por Miguel. No velório, ele apertou minhas mãos com tanta força que deixou marcas de unhas. Não chorou na frente de ninguém. Permaneceu firme, sério. Naquela noite, quando todos foram embora, ele me abraçou na cozinha e desabou a chorar no meu ombro. "Agora eu vou cuidar de você, pai", ele me disse. "Prometo que vou deixar a mamãe orgulhosa de mim." E por muito tempo ele cumpriu. Formou-se com honras. Conseguiu um bom emprego de escritório no mesmo porto onde sua mãe trabalhou. Comprou um carro decente, ajudava com as despesas. Aos domingos, me levava à igreja, sentava-se ao meu lado no banco e cantava os hinos com sua voz grave. Os velhos do bairro olhavam para ele e diziam: "Arthur, você fez um bom trabalho. Maria estaria orgulhosa desse rapaz." Eu vivia desse orgulho. Ele era meu filho, minha luz. Ver meu filho transformado num homem bom e respeitado era a prova de que todos os meus sacrifícios valeram a pena. A imagem no porta-retrato mudou de novo. Uma foto mais recente, um churrasco no pátio há uns 3 anos, no festival da cidade. Miguel estava na churrasqueira, usando um avental que dizia "Rei do Churrasco". Estava um pouco mais pesado, mas parecia feliz. Os vizinhos estavam lá. A juíza Lúcia, o marido dela, que ainda era vivo na época. Parecia uma vida perfeita, saída de uma revista. Mas a felicidade, às vezes, é só uma fotografia, um instante congelado. Porque foi logo depois daquele churrasco que as rachaduras começaram a aparecer. Tudo começou no trabalho dele. Reestruturação foi a palavra que usaram. O porto estava se modernizando, trazendo gente nova com ideias novas. O cargo de Miguel, seguro por quase 20 anos, foi subitamente otimizado. Rebaixaram-no, mandaram-no para um canto com muito menos responsabilidades. E o que é pior para ele, muito menos respeito. Para Miguel, não foi apenas perder um título. Foi como se tivessem apagado a memória de sua mãe. Ele sentiu que o legado de Maria, uma mulher que deu a vida ali, tinha sido insultado. Ele não me contou os detalhes no começo. Apenas se tornou mais quieto. Mas era um silêncio diferente do meu, daquela manhã. O dele era cortante, cheio de espinhos. Começou a chegar mais tarde em casa. Seu hálito cheirava a álcool, mas eu fingia não notar. Reunião longa, ele mentia, e eu fingia acreditar. Então o dinheiro começou a ficar escasso. "Pai, pode me emprestar R$ 200? Te pago no fim do mês." Eu dava. Ele nunca pagava de volta. Depois foram R$ 500 e continuou assim. A primeira vez que ele levantou a voz para mim de um jeito que me assustou, eu nunca vou esquecer. Foi por uma coisa boba, uma torneira da cozinha que estava pingando. Eu tinha pedido 3 vezes para ele verificar. Naquele sábado, pedi de novo enquanto lavava um pouco de couve. Ele estava sentado lendo o jornal. Nem levantou o olhar. "Deixa pingar, caramba!" ele murmurou com uma grosseria que me desconcertou. "Mas, filho, a água está sendo desperdiçada e o barulho me deixa nervoso." Então, ele explodiu. Jogou o jornal na mesa com tanta força que a xícara de café saltou. Levantou-se e, pela primeira vez, pairou sobre mim. Não era mais meu menino, meu jovem orgulhoso, mas um homem grande e enfurecido. "Uma torneira!" ele gritou e sua voz retumbou na cozinha. "Você se preocupa mais com a porra de uma torneira do que com a minha vida, que está indo pelo ralo. Se a mamãe estivesse aqui, ela não teria permitido isso. Ela era uma mulher de verdade, ela teria consertado. Mas não, eu fiquei preso com você, um velho que se preocupa mais com uma torneira do que com o próprio filho." Eu dei um passo para trás. Meu coração estava disparado. Agarrei a beirada da pia com as mãos molhadas e frias. Não foi tanto o que ele disse, mas seus olhos.
Havia algo neles que eu nunca tinha visto. Um ressentimento sujo, venenoso. E pela primeira vez na minha vida, senti medo do meu próprio filho. Não medo de que algo acontecesse com ele, medo do que ele poderia fazer. Não respondi. Observei-o pegar as chaves do carro e sair, batendo a porta. Fiquei na cozinha, ouvindo-o gotejar. Pinga, pinga, pinga. Cada gota marcava o início de uma nova era nesta casa, a era do medo. Suspirei, voltando mentalmente para aquela manhã fria. O cheiro de pãezinhos encheu o forno novamente. Tirei a forma com a luva, o calor atingindo meu rosto machucado. O porta-retrato digital mudou de novo. Uma foto de Maria e eu no dia do nosso casamento. Tão jovens, com tanta esperança. Oh, Maria! Sussurrei para a casa vazia. Você não gostaria nada do homem em que nosso filho se tornou. Alcancei a tigela para começar a terceira fornada. Ia precisar de muitos pãezinhos. Tinha convidados importantes para o café da manhã e sabia que a juíza Lúcia adorava meus pãezinhos com geleia de pêssego. O velho relógio de pêndulo na sala de estar bateu 5 horas. As badaladas profundas se expandiram pela casa, marcando mais 1 hora da minha vigília. Eu já tinha 3 formas de pãezinhos dourados e esfriando, alinhados como pequenos soldados. Minha cozinha, que sempre fora meu refúgio, meu lugar de criação, havia se transformado em uma sala de guerra. Meu corpo estava começando a mandar a conta. Minhas costas, onde bati na cristaleira, doíam com uma pontada constante. Meu lábio inchado latejava. A exaustão estava entrando nas minhas veias como um veneno lento. Eu precisava de café forte. Fui até o balcão e apertei o botão da cafeteira. Era uma daquelas programáveis que comprei há alguns meses. Vermelha, bonita, combinando com os detalhes da cozinha. Eu a havia comprado pensando que, se Miguel acordasse com o cheiro de café fresco, talvez ficasse de melhor humor. Talvez não se levantasse com aquela nuvem negra sobre a cabeça. Que ingênuo, tentando adoçar a amargura de um homem com o cheiro de café. Por meses, aquela cafeteira fora apenas mais uma ferramenta na minha rotina de pisar em ovos. Eu me certificava de que o café estivesse pronto, sua caneca favorita, uma grande azul, limpa em seu lugar, o jornal sobre a mesa. Qualquer detalhe fora do lugar poderia ser a faísca para um dia inteiro de insultos ou silêncios punitivos. Enquanto a água quente começava a pingar no filtro e o aroma enchia a cozinha, me deixei cair na cadeira por um momento. Fechei os olhos. A dor nas costas se intensificou e com ela veio uma onda de memórias dos últimos 2 anos. Não eram como as fotos felizes do porta-retrato. Eram memórias que eu sempre empurrava para o fundo da minha mente. Depois daquela primeira explosão por causa da torneira, nada mais foi o mesmo. Aquele incidente abriu uma porta dentro dele. Uma porta pela qual saiu um monstro que eu não conhecia. E eu, por medo, por vergonha, por um amor de pai que estava apodrecendo, deixei que ele fizesse um ninho na minha casa. A demissão final veio 6 meses depois. Chamaram-no numa sexta-feira à tarde, colocaram-no na sala do chefe e lhe deram uma caixa de papelão para suas coisas. 20 anos jogados no lixo. Ele chegou em casa pálido, carregando a caixa como se fosse um caixão. Não chorou nem gritou. Deixou a caixa no meio da sala de estar, subiu para o quarto e se trancou por 2 dias. Eu bati na porta, levei comida, implorei para ele sair. Nada. No 3º dia, ele saiu. Mas não era mais ele mesmo. O pouco que restava daquele rapaz orgulhoso que a igreja aplaudia, desapareceu. Desde então, tudo era minha culpa. Se chovia, era minha culpa. Se seu time de futebol perdia, era minha culpa. E, acima de tudo, a ausência de sua mãe era minha culpa. Você nunca a entendeu. Ele gritava para mim com hálito de bebida às 3 da tarde. Você acha que ela era feliz se matando naquele porto? Ela deu a vida por você e por esta casa,
E o que você fez? Transformou a casa num museu. Você adorava mais a cadeira onde ela se sentava do que o filho que ela te deixou. Era cruel e era mentira. Maria amava seu trabalho, tinha orgulho de nos sustentar com suas mãos. E eu a amava. Não adorava coisas, cuidava de memórias. Mas como explicar isso para alguém que decidiu reescrever sua história para justificar sua miséria? A casa, antes meu refúgio, tornou-se um campo de batalha. Aprendi a ler os sinais, como ele batia a porta do carro, o som de seus passos na varanda. Eu podia adivinhar só por isso se a noite seria de gritos ou de silêncios congelantes. Ambas as coisas eram tortura. A manipulação financeira piorou. Ele parou de pedir emprestado, começou a exigir, começou a usar meu cartão de crédito sem permissão. Eu via as faturas, cobranças em bares, lojas de bebidas. Tentei falar com ele. Miguel, temos que controlar os gastos. A resposta era sempre a mesma. É meu dinheiro também, do dinheiro que a mamãe deixou. Ou você acha que esta casa se mantém sozinha? Ele se esquecia que eu tinha minha própria pensão, a pensão de Maria, e o que eu ainda ganhava fazendo concertos e pequenos trabalhos para os vizinhos. Mas na cabeça dele, tudo era dele. A casa, o dinheiro, e aparentemente eu também estava à sua disposição para ser usado e maltratado. Tornei-me um prisioneiro em minha própria casa. Parei de convidar meus amigos para um café. Às vezes, minha vizinha e melhor amiga, a juíza Lúcia, olhava por cima da cerca. Arthur, está tudo bem? Não te vejo há dias. E eu mentia. Ah, Lúcia, é o reumatismo, sabe? Estou descansando. A vergonha me consumia vivo. Como eu ia admitir que meu filho, o orgulho do bairro, me tratava como um trapo? Como poderia dizer a ela que tinha medo dentro das minhas próprias quatro paredes? Lembro-me de uma noite, alguns meses atrás. Ele chegou em casa bêbado como de costume, mas desta vez estava eufórico. Tinha ganhado algum dinheiro num jogo de sinuca. Entrou na sala onde eu assistia TV e se jogou no sofá rindo alto. Queria começar a conversar, mas eu estava exausto daquela montanha-russa emocional. Só queria paz. Filho, estou cansado. Vou subir para dormir, eu disse, levantando-me. A mudança em seu rosto foi instantânea. O sorriso desapareceu. Claro, ele disse com veneno, quando eu finalmente estou de bom humor, você me abandona. Mas quando estou na pior, você fica aí me olhando com essa cara de mártir, como se eu fosse um verme, não é? Ele se levantou e se postou na minha frente, bloqueando o caminho. Não me tocou, mas chegou tão perto que senti seu hálito. Começou a falar baixo, e foi pior do que quando gritava. Você gosta disso, não é, pai? Gosta de me ver sofrer. Isso te faz sentir superior. O santo viúvo que sacrificou tudo pelo filho ingrato. É essa a história que você conta para si mesmo para dormir? Ele passou quase 10 minutos cuspindo aquele veneno em mim, e eu fiquei lá, pregado, encolhendo por dentro. Quando ele finalmente se afastou, subi as escadas, tremendo. Tranquei a porta e sentei na cama. E pela primeira vez em muito tempo, chorei. Chorei em silêncio, pressionando o rosto contra o travesseiro para que ele não ouvisse. O bip da cafeteira me trouxe de volta à manhã do plano. O café estava pronto. Levantei-me, a dor nas costas, me lembrando que a violência daquela noite tinha sido diferente. Ele havia cruzado uma linha, ele havia me tocado num acesso de raiva. E o tapa, aquele tapa não foi só no rosto, foi na alma. Abri o armário e peguei a louça boa, o conjunto que me deram no meu casamento, com pequenas flores azuis pintadas à mão. Quase nunca o usava. Era para ocasiões especiais. E decidi que esta, precisamente, era a ocasião mais especial da minha vida. O dia da minha libertação. Arrumei a mesa com um cuidado quase cerimonial. Toalha de renda, pratos, talheres de prata que eu havia polido na semana anterior.
Num pequeno vaso, coloquei uma camélia branca do meu jardim. A mesa estava linda, um quadro de paz e ordem, uma mentira perfeita. Enquanto colocava as xícaras, pensei na tempestade que continuava lá fora, a chuva batendo no vidro, o vento uivando. Senti como se a natureza refletisse meu próprio caos. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo da tempestade. Nem da que rugia lá fora, nem da que dormia no andar de cima. Eu sabia que, quando o sol nascesse, a minha própria tempestade ia desabar de verdade. Olhei para o relógio. 5:45. Eu ainda tinha tempo. Tempo para assar a última fornada de pãezinhos e fazer as ligações que mudariam tudo. A casa estava prestes a acordar e a justiça, acredite, ia ser servida quente, com café. Eram exatamente 15 para as 3 quando a chave arranhou na fechadura. Eu sei porque o relógio de pêndulo tinha acabado de bater 3 horas. E eu contei os 15 segundos seguintes, pregado na cadeira de balanço, envolto no meu grosso roupão de flanela azul marinho. Comprei-o no inverno passado porque a umidade do porto entra nos meus ossos. Naquela manhã, eu o agarrava contra o peito, buscando calor, algum tipo de proteção contra o frio que vinha de dentro de mim. A porta se abriu com um estrondo, como se tivesse sido chutada, e bateu contra a parede do corredor. O barulho ecoou na casa silenciosa. Meu coração acelerou. Prendi a respiração. Miguel entrou, uma silhueta recortada contra a luz fraca da rua. A chuva o encharcara. Água escorria de seu cabelo e casaco, formando uma poça escura no chão de madeira. Parecia um animal ferido, nervoso, buscando abrigo da tempestade. Ele ficou parado por um momento, respirando forte, como se estivesse rosnando, e então se moveu. Tirou o molho de chaves do bolso e o atirou com toda a força em direção à mesinha do corredor. Ouvi o estalo seco da cerâmica, meu vaso azul, da minha avó. Aquele som foi como ouvir meu próprio coração se partindo. Um soluço seco subiu à minha garganta, mas eu o engoli. Chorar naquele momento não era apenas um luxo, era perigoso. Ele nem olhou para o que havia quebrado. Bateu a porta e veio em direção à cozinha. Seus passos pesados e desiguais se aproximaram. O cheiro chegou primeiro. Um fedor azedo de bebida barata misturado com chuva e pura raiva. Ele se postou na entrada da cozinha, seu corpo grande preenchendo o vão. A única luz era a lâmpada sobre o fogão, amarela, alongando as sombras. Seus olhos me encontraram na penumbra. "O que foi, pai?" Ele arrastou as palavras, a língua grossa pelo álcool. "Sentado aqui no escuro como um fantasma, esperando para me dar um sermão, é?" Eu não me movi. Minhas mãos apertaram os braços da cadeira de balanço, sentindo a madeira gasta sob meus dedos. Sabia, por experiência, que qualquer gesto poderia ser tomado como provocação. O silêncio era meu único escudo. "Me responde!" Ele gritou de repente e sua voz ressoou nas panelas penduradas na parede. "Está rezando pela minha alma perdida? Ou está mais preocupado com a porra do seu vaso velho que eu quebrei?" A menção ao vaso, sabendo o que significava para mim, me deu uma coragem que eu não sabia que ainda tinha. Parei de balançar, levantei-me devagar, com a pouca dignidade que me restava. Minhas costas estalaram. Olhei-o nos olhos, buscando no fundo qualquer traço do meu menino. "Miguel, filho", eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Não vou te dar sermão, só quero que você suba e descanse. Você está encharcado, vai pegar um resfriado. Conversamos amanhã quando você estiver melhor." Foi a pior coisa que eu poderia ter dito. Tentar ser razoável com alguém que perdeu a razão é como tentar apagar um incêndio com uma colher de chá de água. Minhas palavras, minha calma, minha preocupação paternal soaram aos seus ouvidos como um insulto, como se eu o estivesse tratando como uma criança. Seu rosto se contorceu numa careta de fúria.
Não me diga o que fazer! Ele rugiu, dando mais um passo em minha direção. Apontou para o meu rosto com um dedo trêmulo. Você não entende nada. Nunca entendeu nada. Você vive no seu mundo de conto de fadas com suas velharias, suas memórias, o fantasma da mamãe. O mundo real está lá fora, pai, e está me comendo vivo. E você? Você senta aqui e me manda ir para a cama. Não é isso, filho, comecei, levantando a mão num sinal de paz. Cala a boca! O grito foi tão violento que eu me encolhi, e então ele avançou. Desta vez não foi um empurrão, foi uma agressão total. Ele me agarrou pelos braços com uma força que eu nunca tinha visto nele, uma força feita de frustração e álcool. Seus dedos cravaram na minha pele fina como pinças de aço. A dor foi imediata. Miguel, para, por favor, consegui dizer. Você está me machucando. Ele não estava ouvindo. Tinha um olhar perdido, fixo em algo que só ele via. Começou a me sacudir para frente e para trás, violentamente. Meu corpo velho oscilava como um boneco de pano. Minha cabeça ia de um lado para o outro. Meus óculos voaram e caíram no chão com um pequeno estalido. Tudo se tornou um borrão. Prateleiras, geladeira, mesa. Você só se importa com as coisas, com esta casa, com ela, ele gritava. Eu nunca fui nada para você. Sempre fui o fardo, o filho fracassado da grande Maria. Num momento, meus pés pararam de tocar o chão e ele me jogou. Não me empurrou, ele me jogou. Voei em direção à parede onde ficava a cristaleira da minha avó. O tempo desacelerou. Vi a madeira escura se aproximando lentamente e, ao mesmo tempo, rápido demais. Não tive tempo de me proteger. O impacto foi brutal. Primeiro minhas costas, uma pancada seca contra a madeira. Senti como se minha espinha fosse se partir. O ar me escapou num gemido e, imediatamente, minha cabeça, arrastada pela inércia, bateu contra o canto do móvel. Uma explosão de luz branca atrás dos meus olhos. Um estalo seco no meu crânio. O mundo ficou branco por um segundo. Um zumbido agudo encheu meus ouvidos. Deslizei pela parede até o chão, minhas pernas moles como gelatina. A dor era absoluta. Chicotes no meu pescoço, facas nas minhas costas, queimação nos braços onde ele me segurou. Eu estava atordoado, desorientado. Tentei focar. Tudo girava. Eu o via a alguns passos de distância, o peito arfando, os punhos cerrados. Ele me olhou de cima, com uma expressão que não consegui ler. Pensei, é isso, acabou agora. Ele vai perceber o que fez. Mas não, ele deu mais um passo. Encolhi-me instintivamente, levantando os braços para me cobrir, e sua mão veio aberta, rápida, violenta. O tapa ressoou com um som úmido e sujo. Ele me atingiu em cheio no rosto. Minha cabeça virou para o lado. Senti meus lábios se partirem ao baterem contra meus próprios dentes e o gosto quente e salgado de sangue encheu minha boca. Esse foi o ato final. Ele ficou ali por alguns segundos, olhando para mim. Eu, deitado no chão, seu filho, o bebê que ensinei a andar, a falar, a rezar, e eu não o reconheci. O homem de pé diante de mim, com aqueles olhos cheios de ódio, era um estranho, um intruso, um monstro. E então, sem dizer uma única palavra, como se finalmente tivesse expelido todo o seu veneno, ele se virou. Deixou-me ali, machucado e sangrando no chão da cozinha, e subiu as escadas. Ouvi seus passos pesados acima do ranger do corredor, depois a batida de sua porta. Aquele som selou o destino dele e o meu. O silêncio que caiu na cozinha após a batida foi a coisa mais pesada que já senti na vida. Não era um silêncio quieto, era um vácuo, um silêncio de explosão de depois de uma bomba, quando tudo foi destruído e a poeira ainda não assentou. Só se ouvia a chuva teimosa e o zumbido constante dentro da minha cabeça. Fiquei no chão, encolhido com os braços ao redor dos joelhos, como um velho assustado. E por um momento, era exatamente isso que eu era.
Um homem de 68 anos, sozinho, ferido no chão de sua própria casa por causa da pessoa que mais amava. As lágrimas começaram a cair, silenciosas, quentes, deslizando pelas minhas bochechas e se misturando com o sangue no meu queixo. Não eram lágrimas de raiva, eram de dor absoluta. Não apenas física, mas de traição. A dor de olhar para o filho que você criou e ver um estranho. A dor de perceber que o amor que você deu, a vida que você deu, havia produzido isso. Um homem capaz de levantar a mão para o pai. Pensei em Maria. O que ela diria se me visse assim? Ela era uma mulher doce, mas firme. Em 30 anos nunca levantou a voz para mim. Tratava o próprio pai como se fosse de vidro. Se ela visse no que seu filho se tornou, seu coração se partiria novamente, onde quer que estivesse. A imagem da minha esposa me deu uma centelha de força. Eu não podia ficar no chão chorando. Maria não teria querido isso. Minha mãe, tampouco. Minha avó, que enfrentou coisas que nem consigo imaginar, muito menos. Eu era feito de algo mais duro. Eu tinha esquecido. Com um gemido, me ergui, segurando na perna da mesa. A madeira fria foi minha âncora. Pouco a pouco, centímetro por centímetro, fiquei de pé. Minhas pernas tremiam. Segurei-me na beirada da mesa, respirando fundo para não desmaiar. Tudo se movia. Quando me senti um pouco mais firme, fui me apoiando nos móveis até o banheiro do corredor. Cada passo doía. Acendi a luz. Olhei no espelho. A luz amarela era impiedosa. O homem que me olhava de volta estava quebrado. Meu cabelo grisalho, que sempre uso penteado para trás, estava bagunçado, mechas grudadas no suor. Meu rosto, a bochecha esquerda vermelha, inchada, a pele ao redor do olho já escurecendo para um roxo feio. Meus lábios partidos, inchados, com uma crosta escura de sangue seco no canto. Levantei a mão e rocei o hematoma com a ponta dos dedos. A pele queimou e, ao tocá-la, não senti apenas dor física. Senti humilhação, vergonha. Aquela marca não era apenas um golpe, era a prova visível do meu fracasso. O fracasso de um pai que não viu o monstro crescer. O fracasso de um homem que deixou o medo silenciá-lo. E foi bem ali, olhando para aquela marca, que a tristeza começou a se transformar em outra coisa. Algo frio, duro, raiva. Não a raiva quente e explosiva de Miguel. Era uma raiva fria, calculada. Uma raiva que não grita, sussurra. E o que ela sussurrou foi: nunca mais. Abri a água fria, fiz uma concha com as mãos e joguei água no rosto 1, 2, 3 vezes. Ardeu no meu lábio, mas foi uma dor que me despertou. Lavei o sangue, o suor, as lágrimas, sequei-me com uma toalha pequena, dando tapinhas ao redor do ferimento. Olhei-me de novo. O velho quebrado tinha sumido. O que olhava de volta tinha aço nos olhos. Havia dor. Uma muito profunda que talvez nunca fosse embora. Mas medo, não mais. O medo havia queimado com aquela raiva fria. Em seu lugar havia decisão, uma calma mortal, a calma de quem bateu no fundo e descobriu que o chão é rocha e de lá pode se impulsionar para subir. Pensei nas minhas opções. Eu podia não fazer nada. De manhã eu passaria maquiagem, se preciso, para cobrir o hematoma. Diria que caí. Miguel talvez descesse com voz de criança arrependida, choroso, prometendo que não aconteceria de novo. Eu fingiria acreditar e voltaríamos à mesma dança, pisando em cacos de vidro até a próxima explosão. Até quando? Até ele me empurrar com mais força. Até minha cabeça bater numa quina e eu não me levantar. Não, essa opção estava morta e enterrada. Eu podia fazer uma mala e ir embora. Ligar para Sara. Pedir abrigo, abandonar minha casa, minhas memórias, minha vida, deixar Miguel lá, afogando-se em sua amargura e álcool. Mas aquela casa era minha. Maria e eu a pagamos com nosso suor. Por que eu tinha que fugir? Eu não fiz nada de errado. Eu não seria o fugitivo. Recusei-me. Restava apenas a terceira opção. A mais dura, a mais dolorosa, a única que poderia verdadeiramente salvar minha vida e, de certa forma, quem sabe,
A dele também. Saí do banheiro. A cozinha ainda era uma bagunça. Meus óculos estavam no chão perto da cadeira de balanço. Peguei-os. Uma das lentes estava trincada. Coloquei-os mesmo assim. A rachadura no vidro era o símbolo perfeito de como eu via o mundo agora. Tudo estava quebrado. Atravessei a sala de estar sombria. O tic-tac do relógio soava mais alto, marcando o ritmo da minha decisão. Fui até o telefone, um daqueles antigos de discar que tenho numa mesinha lateral, mas não o usei. Fui à cozinha e peguei o sem fio, aquele que comprei há alguns anos com teclas grandes e iluminadas, próprio para idosos. Comprei-o porque às vezes meus dedos ficam duros pela artrite. Nunca imaginei o quanto ficaria grato por ter aqueles botões grandes, porque naquele momento minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma determinação nervosa. Levei o aparelho para a sala de jantar, sentei-me na minha cadeira, na cabeceira da mesa, a mesma cadeira onde horas depois tudo aconteceria. Respirei fundo e fiz a primeira ligação. A noite ainda estava escura, mas minha mente nunca estivera tão clara. Meu plano começou a se montar, peça por peça. Não era um plano de vingança. Era um plano de sobrevivência. Eu não queria destruir meu filho. Queria parar o monstro em que ele se tornara. E se para isso eu tivesse que quebrar o coração dele e o meu em 1000 pedaços, que assim fosse. Alguns corações precisam se quebrar para a luz poder entrar. Pensei no corretivo que eu tinha guardado numa gaveta para manchas de idade, para olheiras. Por um segundo pensei em usá-lo. Então abri a gaveta, vi-o e a fechei com força. Chega de encobrir, chega de esconder. A verdade, por mais feia que fosse, tinha que ser vista. Acima de tudo, Miguel tinha que olhá-la de frente, à luz do dia. A vergonha não seria mais só minha. A partir daquele momento, eu ia compartilhá-la com ele. Eu estava sentado na escuridão da sala de jantar, com o pesado telefone sem fio na mão. O silêncio da casa era quase absoluto, quebrado apenas pela chuva e pelo zumbido elétrico da geladeira. Olhei para as teclas iluminadas. Cada número parecia um desafio. Discar significava tornar aquilo real. Significava cruzar um ponto sem retorno. Por um segundo, o pai em mim, aquele que passou noites em claro cuidando de febres e ajudando com deveres de casa, hesitou. Uma voz fraca sussurrou: "Ele é seu filho, Arthur. Seu único filho. Como você vai fazer isso com ele?" Então, a pontada na minha cabeça latejou forte e o gosto metálico voltou à minha boca. A dúvida se evaporou. Aquele homem roncando no andar de cima não era meu menino. Meu menino nunca teria me jogado contra um móvel, nem me esbofeteado. Aquele homem era um estranho perigoso e eu tinha que me proteger. Respirei fundo e disquei o primeiro número. Minhas mãos tremiam, mas meus dedos pressionaram com firmeza. O tom de chamada, aquele brrr, soou obscenamente alto na casa silenciosa. Eram quase 4 da manhã. Eu estava acordando uma juíza aposentada de 73 anos. No terceiro toque, uma voz sonolenta, mas instantaneamente alerta, atendeu. "Alô, Lúcia, sou eu, Arthur. Perdoe a hora, por favor." Houve uma pausa. Ouvia-se mover, o ruído de lençóis. A sonolência a deixou instantaneamente substituída pela preocupação. "Arthur, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Você está bem?" "É sobre o Miguel. A juíza Lúcia Rivas é minha vizinha há mais de 40 anos. Vimos nossos filhos crescerem porta com porta. Enterramos nossos cônjuges com poucos meses de diferença. Compartilhamos inúmeras xícaras de café na varanda. Mas Lúcia é mais do que uma amiga. Antes de se aposentar, foi uma das juízas mais respeitadas da região. Uma daquelas mulheres que enfrentou um sistema feito para homens e venceu. Sua mente é mais afiada que qualquer faca. Sua presença impõe respeito em qualquer sala. Se alguém poderia entender a mistura de amor e terror que eu carregava dentro de mim, era ela. Engoli em seco. A vergonha queimava na minha garganta. "Eu preciso de você, Lúcia." Consegui dizer. Aconteceu de novo.
Mas desta vez foi pior. Não precisei explicar mais. Ela suspirou do outro lado, um suspiro pesado, não de surpresa, mas de triste confirmação. Ele te machucou, Arthur. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas minha voz saiu firme. Sim. Ligue para a polícia, ela disse sem hesitar. Isso não é uma consulta, é uma ordem. Eu vou ligar, respondi. Mas antes, preciso te pedir uma coisa. Sei que é muito, mas você poderia vir para o café da manhã às 8 em ponto? Silêncio. Senti suas engrenagens mentais girando. Ela não perguntou por que um café da manhã no meio de um desastre como esse. Ela entendeu. Entendeu que não se tratava de comida, mas de testemunhas, de autoridade. Eu não vou para o café da manhã, disse ela por fim, com uma voz dura como mármore. Eu vou para conduzir uma audiência. Onde está seu filho agora? Dormindo, bêbado, sussurrei. Bom, disse ela. Deixe-o dormir. Não fale com ele. Não faça barulho. Apenas faça o que tem que fazer. Estarei aí às 8 e Arthur. Sim. Você está fazendo a coisa certa. A mais difícil e a mais certa. Estou orgulhosa de você. Quando desliguei, senti uma onda de alívio tão grande que meus joelhos quase cederam. Eu não estava mais sozinho. A cavalaria estava a caminho. E a minha usava um terno de linho impecável e conhecia a Constituição de cor. Respirei fundo e disquei o segundo número. A polícia. Um operador de plantão atendeu com voz cansada. Polícia Militar, qual a sua emergência? Não é exatamente uma emergência agora, eu disse tentando manter a voz calma. Meu nome é Arthur Siqueira. Gostaria de falar com o inspetor Daniel Miller, se possível. Senhor, são 4h30 da manhã. O inspetor está de folga. Eu sei, insisti, com uma firmeza que me surpreendeu. Nós frequentamos a mesma igreja, a Batista Nova Esperança. Por favor, preciso que o localize. É para um caso de violência doméstica. Eu sou a vítima. O tom do operador mudou instantaneamente. A burocracia deu lugar à urgência. Um momento, senhor. Esperei com o coração batendo contra as costelas. O inspetor Daniel é um homem bom, um diácono na igreja. Ele viu Miguel crescer. Teve-o no grupo de jovens. Mas ele também é um policial. Eu não estava ligando para o irmão Daniel. Estava ligando para o inspetor Miller e precisava que ele agisse como tal. Após alguns minutos que pareceram eternos, sua voz grave e conhecida soou do outro lado, ainda pesada de sono. Irmão Arthur, o que está acontecendo? Você está seguro? E pela segunda vez naquela noite tive que contar, tive que transformar minha vergonha em palavras. Daniel, o Miguel me agrediu, chegou bêbado e me bateu. Minha voz falhou em bateu. Ouvi do outro lado o som de alguém se vestindo rapidamente. Onde ele está agora, irmão? Ele ainda está aí. Precisa que eu mande uma viatura agora mesmo? Não, eu disse, rápido demais. Ele está dormindo agora, tenho certeza. Não quero que venham agora. Não quero sirenes nem luzes acordando toda a vizinhança. Quero fazer do meu jeito, com dignidade. Eu sabia que estava pedindo algo fora do protocolo. Eu tenho um plano, acrescentei. Às 8 horas, a juíza Lúcia Rivas estará aqui. Quero que você venha também, Daniel. Você e mais 2 oficiais. Quero que entrem, se sentem e lidem com isso como pessoas civilizadas, antes de o levarem. Daniel suspirou, dividido entre a regra e o afeto. Isso é altamente irregular, irmão. Eu sei, eu disse, mas você me conhece, conhece o Miguel. Sabe que se uma viatura chegar com sirenes, ele vai perder o controle, vai gritar, vai resistir. Não quero um espetáculo. Quero que ele olhe nos meus olhos, que olhe para a juíza Lúcia, que olhe para você. Quero que ele entenda o que fez. Não quero que seja mais um bêbado arrastado para fora de casa. Quero que ele sinta o peso da decepção do seu povo. Você me entende? Ele ficou em silêncio por um momento. Eu entendo você, disse ele finalmente. Às 8 em ponto, estarei aí. Mas me prometa uma coisa. Assim que desligarmos, tranque seu quarto.
Se ele acordar e algo acontecer, me ligue imediatamente. Prometo. Obrigado, Daniel. Que Deus te guarde, irmão. Ele desligou. 2 ligações feitas. Faltava uma, pessoal. Disquei o número de Sara, na capital. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Eu sabia que era você. Foi a primeira coisa que ela disse. Eu senti o que ele fez com você. Essa é minha irmã. Sempre teve esse fio invisível comigo. Contei tudo a ela. O vaso quebrado, os gritos, o empurrão, o tapa. Ela ouviu em silêncio. Apenas sua respiração podia ser ouvida. Quando terminei, ela me disse, eu te avisei. Ou, você devia ter saído antes. Ela apenas perguntou com a voz apertada de raiva e afeto. O que você vai fazer? Liguei para a Lúcia e para o inspetor Daniel. Respondi, exausto. Eles vêm às 8. Vou entregá-lo. Um soluço escapou dela. Ah, Arthur, sinto muito. Eu sei, só queria que você soubesse. Alguém da família precisa saber o que estou fazendo, para que, se eu algum dia duvidar, você me lembre desta noite. Eu vou te lembrar, ela prometeu. Amanhã de manhã, pego o primeiro ônibus. Estarei aí à tarde. Obrigado. Se cuida. E lembre-se disso. Você é o homem mais forte que conheço. Desliguei. Coloquei o telefone sem fio em sua base. Os 3 pilares do meu plano estavam de pé. A autoridade moral, a lei e a família. Eu estava exausto, quebrado na alma, mas ao mesmo tempo sentia-me estranhamente leve, como se um peso de 2 toneladas tivesse sido levantado das minhas costas. O peso do silêncio. Olhei para o relógio. Quase 6. O céu começava a clarear, de um preto profundo para um cinza azulado machucado. A tempestade lá fora estava amainando. Eu tinha 2 horas, 2 horas para terminar o café da manhã, para me limpar, para me preparar para a batalha final. Fui para a cozinha e comecei a fazer a geleia de pêssego. A justiça, afinal, ia ser servida com um sabor agridoce. A luz cinzenta do amanhecer começou a entrar pelas janelas, revelando a desordem silenciosa da minha vigília. Farinha no chão, tigelas sujas na pia, o cheiro doce e pesado de pãezinhos impregnando tudo. O céu estava pálido, lavado pela chuva. Era a calma depois da tempestade, e eu sentia uma calma semelhante por dentro. Estranha, fria, mas firme. A fadiga pesava nos meus ombros como um manto, mas minha mente estava funcionando, afiada. Menos de 2 horas. Eu tinha que preparar o cenário. Não bastava ter a lei do meu lado. Miguel precisava ver o que estava perdendo. Ver de forma concreta o lar que estava destruindo. O pai que estava jogando ao mar. O castigo não seria apenas legal, mas visual e emocional. Comecei a limpar a cozinha com uma nova energia. Lavei os pratos, esfregando com força, como se quisesse esfregar toda a sujeira da minha própria alma. Sequei-os, guardei-os. Varri a farinha do chão. Em 20 minutos a cozinha brilhava, como se a violência da noite nunca tivesse acontecido. Era uma fachada, uma mentira bonita e ordenada, assim como minha vida nos últimos 2 anos. Então me ocupei com a comida. Os pãezinhos estavam prontos, pilhas deles, numa travessa de cerâmica branca. Fui à despensa e peguei uma lata de pêssegos em calda. Esvaziei o conteúdo numa panela. Adicionei açúcar mascavo, uma pitada de canela e noz moscada ralada. Enquanto ferviam, o cheiro doce e especiado se misturou com o da manteiga. Era o cheiro da infância de Miguel. Quando ele ficava doente, eu fazia essa mesma geleia para ele comer com torrada. Ele chamava de meu remédio doce. Que ironia! Naquela manhã, eu estava preparando o remédio mais amargo de sua vida e ele nem suspeitava. Enquanto a geleia engrossava, coloquei uma panela grande com água e sal para fazer uma polenta cremosa, bem macia, com manteiga e um pouco de queijo forte no final. Comida da alma, à moda antiga, mas naquele dia tinha mais gosto de última ceia. Enquanto a água fervia, concentrei-me num detalhe importante: as facas.
Eu tinha um conjunto que Maria me deu anos atrás, mas o cabo da minha faca favorita havia rachado. Sara, sempre atenta, enviou-me um novo conjunto de aço alemão num bloco de madeira. Eu as mantinha afiadas como navalhas. Peguei a faca pequena para cortar frutas, morangos, melão, para guarnecer a mesa. Cada corte era limpo, preciso. Eu me movia como o homem que fui a vida toda, um cozinheiro prático. Mas naquela manhã havia algo mais nas minhas mãos. A precisão de um cirurgião se preparando para uma operação da qual a vida do paciente dependia. E, de certa forma, minha vida dependia do que estava prestes a acontecer. Com a comida quase pronta, era a hora da mesa. Abri a cristaleira, a mesma em que eu havia batido. Passei a mão sobre a madeira escura, sentindo a história em cada veio. Dentro estava minha herança, a louça do casamento, os copos da minha mãe. Primeiro, a toalha de mesa. Fui ao armário do corredor e peguei a melhor, de linho branco com renda feita à mão pela minha avó. Eu a usava tão pouco que ainda cheirava aos sachês de lavanda da gaveta. Estendia sobre a mesa. O branco puro cobriu a madeira como uma tela, pronta para a cena. Em seguida, a louça. Peguei pratos, pires, xícaras brancos com borda dourada e pequenas flores azuis. Lavei-os um por um para remover a poeira. Sequei-os com um pano macio e arrumei 4 lugares. Um na cabeceira para mim, outro à minha direita para a juíza Lúcia, outro à minha esquerda para o inspetor Daniel e o último na outra ponta, em frente a mim, no lugar de Miguel. Coloquei os talheres de prata, os guardanapos de linho dobrados, o vaso com uma camélia branca no centro. A mesa parecia posta para um rei ou para um sacrifício. Às vezes, a linha entre ambos é muito fina. Tudo estava pronto. A comida, a mesa, só faltava eu. Subi as escadas. Elas rangeram, sempre no mesmo padrão. Passei pela porta de Miguel. Podia ouvi-lo roncar. Aquele ronco pesado de quem dorme sem consciência, sem a menor ideia do terremoto que vinha em sua direção. Por um instante, senti uma pontada de pena. Um desejo quase insuportável de abrir a porta, sacudi-lo e gritar: "Acorda, filho! Acorda antes que seja tarde demais!" Mas não o fiz. Inspirei fundo e continuei para o meu quarto. Meu quarto era meu refúgio, ordenado, simples, a colcha de retalhos feita por mim, cortinas de renda filtrando a luz cinzenta. Entrei no banheiro e olhei no espelho grande. O golpe estava pior. O hematoma, sob o olho quase preto, o lábio mais inchado. Eu precisava de um banho. Lavei o medo, a farinha, o suor. Abri a água quente. Deixei o vapor encher o banheiro. Enquanto a água escorria pelas minhas costas machucadas, ardia, mas também acalmava. Tentei não pensar, apenas sentir a água, o sabão. Quando saí, me sequei e fui para o armário. Não hesitei. Fui para o fundo, onde penduro as roupas que quase nunca uso, e peguei o terno. Um terno escuro de domingo, colete, paletó azul marinho, quase preto, de abotoamento simples e calças bem passadas, camisa branca engomada, elegante, sóbrio, do tipo que se usa para a igreja, para um funeral, ou, como ele ia descobrir, para um julgamento. Vesti-o, serviu perfeitamente. Penteei o cabelo para trás, cuidadosamente. Voltei ao espelho. O contraste do terno escuro com minha pele pálida e os hematomas fazia as marcas se destacarem mais. E era exatamente isso que eu queria. Não ia esconder nada. Minhas feridas seriam minhas testemunhas. Coloquei a cinta lombar que tinha guardado, cor da pele, discreta. Prendia por baixo da camisa, puxando-a com força. Ela sustentou minhas costas imediatamente, aliviando a dor da batida contra a cristaleira e me forçando a ficar ereto. Eu não ia me curvar. Não naquele dia. Olhei para o relógio na mesinha de cabeceira. 7h40. Estava quase na hora. Desci novamente. A casa cheirava a café e pão quente. Enchi o bule de porcelana com o café fresco, servi a polenta numa terrina, a geleia numa tigela de vidro. Coloquei tudo sobre a mesa. Tudo perfeito.
Perigosamente perfeito. Sentei-me na minha cadeira, na cabeceira. Alisei as calças sobre os joelhos. Minhas mãos estavam calmas. Meu coração batia num ritmo lento e constante. Eu estava pronto. Então eu o ouvi. Os passos no andar de cima, o gemido da cama, o arrastar de pés descalços na madeira. Eu conhecia aquele ritual como uma oração. Era o som da ressaca, de um homem se movendo através de uma névoa de dor de cabeça e leve remorso. Permaneci sentado, imóvel, mãos cruzadas no colo. Eu era a imagem da serenidade, uma estátua na cabeceira de uma mesa de guerra. A água do chuveiro começou a correr. Um banho rápido. Ele sempre fazia isso, como se a água pudesse lavar não só a sujeira do corpo, mas a da alma. Pobre coitado. A sujeira dele era mais profunda. Os passos retomaram seu caminho, agora descendo as escadas, um degrau após o outro, pesados. Eu podia adivinhar em qual degrau ele estava pelo rangido, no meio do caminho, no final, no corredor. Houve uma pausa. Eu sabia o que ele estava vendo. A mesinha do corredor e os cacos do meu vaso azul no chão. Eu não os juntei. Deixei-os de propósito, para que fossem a primeira coisa que ele visse. Esperava que isso despertasse alguma vergonha nele. O que ouvi não foi um suspiro de arrependimento, mas um bufo de desprezo. Depois, o barulho dos cacos sendo chutados para o canto com a ponta do sapato, como se fossem lixo. Naquele instante, qualquer resquício de compaixão que restava em mim evaporou. Apenas a frieza da minha decisão permaneceu. E então ele apareceu no portal da sala de jantar. Ficou ali, encostado no batente, piscando com a luz. O sol da manhã entrava pela grande janela, iluminando a mesa posta. Ele usava calças caque amassadas e uma camisa polo velha, cabelo ainda úmido, rosto inchado, olhos pequenos e avermelhados. Tinha uma barba de dias, dando-lhe um ar negligenciado, derrotado. Ele olhou para a cena, a toalha de mesa branca, a louça fina, os talheres brilhantes, os pratos fumegantes, o cheiro de café, pão e canela. Franziu a testa, confuso. Esperava gritos, reprovações ou, no máximo, meu silêncio ressentido. Não estava preparado para aquela celebração inexplicada. Olhou para mim e, pela primeira vez, pareceu ver meu rosto. Vi como seus olhos pararam por um segundo no meu lábio inchado, no hematoma da minha bochecha. Sua reação não foi horror ou culpa, foi uma contração quase imperceptível nos cantos da boca, uma centelha de satisfação, de poder. A confusão deu lugar a outra coisa, arrogância. Um sorriso lento e torto apareceu. Ele havia interpretado tudo ao contrário. Em sua mente doente, aquele banquete não era uma armadilha, mas uma oferenda de paz, uma bandeira branca. Na cabeça dele, o tapa da noite anterior tinha funcionado. Finalmente, ele me quebrara, me colocara no meu lugar. E agora, como um bom pai submisso, eu o estava agradando, pedindo perdão com comida. Era tão absurdo, tão distorcido, que eu quase teria rido se não fosse tão trágico. Bem, bem, disse ele com a voz rouca. Um belo banquete. A que devemos a honra? Eu não respondi. Olhei para ele, rosto neutro. Meu silêncio pareceu diverti-lo ainda mais. Ele arrastou a cadeira da outra ponta e se deixou cair com um baque. Pegou o guardanapo de linho, olhou-o com falso requinte e o deixou cair nas pernas. Estendeu a mão e pegou o pãozinho mais perfeito da cesta. Temos que admitir, pai, disse ele, erguendo-o como um brinde. Ninguém faz pãezinhos como você. Deu uma mordida enorme. Mastigou de boca aberta, deixando cair migalhas na toalha branca. Depois de engolir, apontou com o pedaço que lhe restava, apontando para mim com ele. É assim que se faz, paizinho, disse ele, a voz cheia daquele orgulho cruel. Vê como, com um pouco de disciplina, as coisas voltam para o seu lugar? Quem manda aqui sou eu, ponto final. Suas palavras me perfuraram, mas não deixei transparecer.
Por fora, eu era gelo. Por dentro, cada frase era mais um prego no caixão da minha vida anterior. Não havia remorso, havia orgulho. Orgulho de ter me batido e de ter me humilhado. Ele acreditava que a violência era a resposta. Olhei para ele da outra ponta. O silêncio se estendeu. Ele deu de ombros, foi se servir de café. Bem nesse momento, a campainha tocou. Ding-dong, um som claro, preciso, pontual. Miguel congelou, a mão suspensa sobre o bule de café. Uma ruga de aborrecimento marcou sua testa. Quem diabos vem a esta hora? Você convidou alguém? Sim, eu disse. Foi a primeira palavra que falei naquela manhã. Minha voz soou calma, firme. Eu os convidei. O quê? Ele rosnou, batendo a xícara na mesa. Não quero ver ninguém. Mande-os embora, seja quem for. Ignorei a ordem. Coloquei as mãos na mesa. Sentei-me ereto devagar e me levantei. Alisei a frente do meu paletó. Caminhei sem pressa pelo corredor. Pai, você não me ouviu? Ele gritou atrás de mim. Eu disse para mandá-los embora. Não olhei para trás. Meus sapatos faziam um som suave na madeira. Cheguei à porta, respirei fundo. Vi meu reflexo distorcido no vidro. Um homem de azul escuro, rosto maltratado, mas a postura de um velho rei. Era o momento. Girei a maçaneta e abri. O ar da manhã, fresco e úmido, entrou na casa. Na varanda estavam as 3 pessoas que eu esperava. A juíza Lúcia, impecável num terninho de linho cor de pêssego, colar de pérolas e uma expressão séria que faria qualquer advogado tremer. Ao lado dela, o inspetor Daniel, alto, uniforme perfeitamente passado, cap na mão, rosto duro de preocupação e dever. Atrás deles, 2 oficiais jovens, com expressões profissionais e neutras. Olhei para Lúcia. Ela olhou para o meu rosto, meu lábio, meu olho. Vi um lampejo de fúria em seu olhar, mas ela o controlou em 1 segundo. Apenas assentiu minimamente. Estou aqui, dizia aquele gesto mínimo. Bom dia, Arthur, disse ela com a voz firme de uma juíza. Bom dia, Lúcia. Inspetor, respondi com a mesma calma. Entrem, o café está servido. Afastei-me. Eles entraram em silêncio, um por um. Sua mera presença encheu o corredor. A autoridade entrando na minha casa. Caminharam atrás de mim em direção à sala de jantar. Miguel, que se levantara, irritado com a comoção, estava no portal quando nos viu aparecer e foi ali quando seu mundo desabou. Ao ver o grupo entrar, ao ver a juíza Lúcia com seu porte de tribunal, ao ver o uniforme de Daniel e os outros oficiais, seu rosto se desfez. A arrogância evaporou como açúcar na água. Passou do aborrecimento à confusão e da confusão ao pânico absoluto. O sangue drenou de seu rosto. Seus olhos iam de mim para eles, deles para mim. Abriu a boca, mas nada saiu. A mão que segurava o pedaço de pãozinho amoleceu. O pãozinho caiu, bateu no prato de porcelana com um estalido seco, rolou e se esmigalhou no chão. Aquele pequeno som marcou o fim de seu reinado. O silêncio, de repente, ficou pesado. Apenas o tic-tac do relógio na sala de estar podia ser ouvido. Cada segundo marcava a agonia de Miguel. Ele estava congelado, rosto cinzento, olhos arregalados, procurando uma saída onde não havia nenhuma. Olhou para mim e, pela primeira vez, vi uma pergunta aterrorizada em seus olhos. Pai, o que você fez? Eu não precisei responder. A juíza Lúcia o fez com suas ações. Com uma calma tão elegante quanto intimidadora, ela deu um passo à frente. Ignorou Miguel como se fosse um móvel. Caminhou até a mesa com passos firmes. Não se sentou no lugar que eu havia preparado à minha direita. Não. Foi para a cabeceira oposta, a cadeira que Miguel deixara vazia, a cadeira que por direito sempre fora minha e de Maria, a chefia da família. Ela a arrastou com um movimento suave. O som da madeira no chão ressoou na sala. Sentou-se, ajeitou o paletó, colocou a bolsa no chão e então sim olhou para Miguel. Não havia raiva nem compaixão em seu olhar.
Apenas o peso de 60 anos de amizade comigo e uma vida inteira aplicando a lei. Era um olhar que desnudava a alma. Sob ele, Miguel pareceu encolher. Aquele homem grande que horas antes me jogara contra a parede agora parecia uma criança desajeitada e assustada, de pé numa sala grande demais para ele. O inspetor e os outros 2 oficiais ficaram no portal, posicionados estrategicamente. Não disseram nada, não era necessário. Seus uniformes, seus cintos com a arma diziam tudo. Eles eram a consequência. A juíza Lúcia estendeu a mão e pegou o bule de porcelana. "Este café cheira maravilhosamente, Arthur", disse ela, com a mesma voz que usaria num chá para idosos. Serviu-se de uma xícara, adicionou um pouco de leite, mexeu com uma colher de prata. O tilintar do metal contra a porcelana cortou a tensão. Deu um gole, pousou a xícara com cuidado e finalmente falou com Miguel. "Miguel", começou ela, e sua voz era baixa, mas preenchia a sala. "Lembro-me de quando você era um menino e vinha correndo até a cerca com um dente de leão na mão. Olha, tia Lúcia, uma flor para você." Ela engoliu. "Lembro de você carregando minhas sacolas de mercado, mesmo sendo mais pesadas que você. Você era tão educado, tão atencioso. Deixa que eu levo, tia Lúcia, não se esforce", você costumava dizer. Ela fez uma pausa, tomou outro gole. Cada palavra era um pequeno golpe de realidade, a descrição do homem que ele deveria ser versus quem ele era agora. Não era uma acusação, era um elogio fúnebre. "Sua mãe", acrescentou ela, e o nome de Maria pairou no ar. Estaria tão orgulhosa daquele menino. Aquele que se tornou homem, entrou na faculdade, o orgulho do bairro, de seu pai. Ela olhou para mim por um segundo, depois de volta para Miguel. Seu tom endureceu. "Onde está esse homem, Miguel?" Ele abriu a boca. "Tia Lúcia, eu nem sei do que você está falando. Isso é apenas um mal-entendido familiar." Foi a pior coisa que ele poderia ter dito. "Um mal-entendido familiar?" Ela repetiu com ironia. "Olhe para o rosto do seu pai, Miguel. Olhe bem. Aquele lábio partido, aquele hematoma sob o olho. Isso lhe parece um mal-entendido?" Ele baixou o olhar para o chão, para as migalhas de pãozinho. "Não", disse ela, a voz agora afiada. "Isso tem nome, e nós 2 sabemos qual é." Esse foi o sinal para o inspetor. Ele deu um passo à frente, tirando um pequeno caderno do bolso. Sua presença tornou-se maior. "Miguel Siqueira", disse ele, sem nenhum traço do irmão Daniel que conhecíamos da igreja. "Nos últimos 6 meses, recebemos várias queixas de vizinhos. Música alta, gritos, discussões em horas impróprias." Miguel encolheu-se ainda mais. "Também temos um registro de uma altercação no bar do Joca, há 3 semanas. Você foi visto envolvido numa briga. Saiu com uma advertência." Ele levantou o olhar, surpreso que soubesse. "E temos notícia de 2 paradas de trânsito em que você quase foi autuado por direção imprudente depois de sair desse mesmo bar." Em resumo, ele fechou o caderno. "Você já estava no nosso radar." Um silêncio pesado caiu. E hoje, às 4h37, recebi uma ligação. Relato de agressão neste endereço. A vítima, seu pai, Arthur Siqueira. Cada palavra do inspetor era mais um prego. Sua ficha lida em voz alta na sala de jantar de sua infância, na frente do homem que o viu crescer. A humilhação era quase palpável. Levantei-me. Todos os olhos se voltaram para mim. Minhas costas doíam, mas a cinta me mantinha reto. Eu nem ia me curvar. Contornei a mesa e parei ao lado da cadeira de Lúcia. Coloquei a mão em seu ombro e senti sua firmeza. Olhei para meu filho. Pela primeira vez em muito tempo, foi ele quem desviou o olhar. "Miguel!" comecei, com uma voz que não reconheci como minha. Não tinha doçura, apenas a clareza de quem atravessou o inferno. "Quero que entenda uma coisa.
Isto não é sobre ódio, é sobre algo mais complicado. Antes de descer para a sala de jantar, eu havia passado um pouco de bálsamo nos lábios, sem cor. Não queria disfarçar, apenas evitar que se abrissem mais. O que eu tinha a dizer precisava sair inteiro, sem gaguejar. Eu não o chamei por ódio, Miguel, disse eu, marcando cada sílaba. Eu o chamei porque te amo. Ele soltou uma risada amarga. Você me ama? E é por isso que chama a polícia? Às vezes, respondi sem piscar, o maior ato de amor não é proteger alguém das consequências de seus atos, mas colocá-las bem na frente dele, claras, para que ele não possa se esquivar. A sala ficou em silêncio. Apenas o vapor do café se movia, subindo em pequenos fios. A armadilha estava montada, as testemunhas em seus lugares, a lei presente. Era hora de a vítima falar. Miguel deu uma risadinha nervosa. Você chama isso de amor? Sua voz falhou. Isso é traição. Você me entrega a estranhos. É um assunto de família, pai. Nosso. Não, Miguel. Lúcia cortou, fria como um bisturi. Deixou de ser um assunto de família quando você levantou a mão contra o homem que te criou. Nesse momento, tornou-se um assunto da comunidade, da lei e, se me permite, meu também. A força dessa última frase o calou. Discutir comigo era uma coisa, discutir com a juíza Lúcia Rivas, outra bem diferente. Eu ainda tinha a mão em seu ombro, bebendo de sua força. Olhei para meu filho, aquele homem criança assustado, do outro lado da mesa, e finalmente a torrente de palavras que eu vinha engolindo há 2 anos saiu. Assunto de família, repeti. A voz baixa, mas carregada. Vamos falar de família, então. Família é sua mãe, Maria, levantando-se de madrugada para trabalhar um turno duplo no porto, as mãos cheias de calos, as costas doendo, para você ter livros e comida. Isso é família. Dei um passo em sua direção. Família sou eu, Miguel. Quando ela morreu, fiz de tudo. Costura, limpeza, carreguei sacos, para não te faltar a mensalidade da faculdade, para você ter uma vida melhor que a nossa. Ele se afundou um pouco na cadeira. E o que você fez com essa família? Continuei, a voz agora trêmula, não de fraqueza, mas de uma raiva justa. Você pegou o sacrifício da sua mãe e o meu e cuspiu nele. Você pegou a dor do seu rebaixamento, sua frustração, sua incapacidade de enfrentar a vida como um homem e a transformou numa arma. E apontou essa arma para mim, a única pessoa no mundo que nunca largou a sua mão. Lágrimas começaram a cair, mas não as limpei. Deixei que corressem, testemunhas líquidas da minha dor. Noite após noite, Miguel, sussurrei. Noite após noite eu sento naquela cozinha e rezo, mas minhas orações mudaram. Antes eu pedia pelo seu futuro, pela sua segurança. Agora eu peço a Deus que você chegue em casa e vá direto para a cama, que não fale comigo. Peço para ser invisível na minha própria casa. Você transformou meu lar numa prisão. Você transformou meu amor de pai numa sentença. Eu não queria te machucar. Ele gaguejou, levantando a cabeça finalmente. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas eram lágrimas de autopiedade. Eu bebi demais, perdi a cabeça. Não vai acontecer de novo, pai. Eu juro por Deus. Não, interrompi, balançando a cabeça devagar. Não invoque o nome de Deus nesta casa. Não hoje. Quantas vezes eu já ouvi você dizer, não vai acontecer de novo? Quantas manhãs de ressaca chorando, pedindo perdão? E eu, como um tolo, acreditei em todas. Eu te perdoei, eu te acobertei. Limpei suas bagunças, menti para os vizinhos, escondi minhas lágrimas, eu te protegi. E sabe o que o meu perdão conseguiu? Inclinei-me sobre a mesa, apoiando os nós dos dedos na toalha. Ele te deu permissão. Meu silêncio e meu perdão te disseram que estava tudo bem gritar, quebrar, humilhar, e na noite passada eles te disseram que você podia me bater.
A palavra bater ficou flutuando, indelével. E sabe qual foi o pior? Continuei num sussurro rouco. Não foi a dor. A dor física passa, o hematoma vai diminuir, o lábio vai cicatrizar. O pior foi o seu silêncio depois. Suas costas subindo as escadas como se você tivesse acabado de pisar num inseto. Sua absoluta falta de remorso. Olhei para o inspetor. Ele tinha o rosto sério e os olhos úmidos. Pai de 2 meninas, ele entendia. Eu vi você nascer, Miguel, continuei. Eu estava lá quando sua mãe gritava de dor e de alegria na mesma sala. Eu te segurei nos braços quando você ainda estava roxo e chorando. E pensei que não havia nada no mundo que eu não faria por você. E o amor que sinto por você continua sendo a coisa mais forte que tenho. Mas meu amor não me obriga a ser seu saco de pancadas. Meu amor não me obriga a ser cúmplice da sua destruição. Proteger você de si mesmo, a este ponto, seria isso. Ajudar a te destruir e me levar junto. Ele começou a chorar de verdade, com soluços de criança. Pai, por favor, não faça isso. Eu vou para a reabilitação, largo o álcool, volto para a igreja, o que você quiser. Mas não deixe que me levem. Por favor, É uma coisa de família. É família. O inspetor pigarreou. A lei é clara em casos de agressão, Miguel, disse ele sem hesitação. Não é algo que possamos ignorar. E o que as pessoas vão dizer? Ele tentou numa última tentativa desesperada, apelando para a minha vergonha. Foi então que olhei para o meu relógio de pulso, o que foi de Maria. 8:15. Voltei meus olhos para ele. Não me importo mais com o que as pessoas dizem, respondi calmamente. Passei 2 anos vivendo preocupado com isso, e olhe onde estamos. A partir de hoje, há 2 coisas que me importam: minha vida e minha paz. E a minha paz, Miguel, começa com a sua ausência desta casa. Sentei-me de volta no meu lugar, peguei o guardanapo, coloquei-o no colo e me servi de um pouco de polenta. Não ia comê-la. Meu estômago estava num nó, mas o gesto era simbólico. Eu estava reivindicando minha mesa, minha vida. Lúcia assentiu. Olhou para Miguel, que era uma bagunça. Suas lágrimas não me comovem, rapaz, disse ela, sem um pingo de doçura. As lágrimas de um agressor são sempre por ele mesmo, nunca pela dor que causou. Seu pai, ao fazer isso, está te dando a única chance que lhe resta, olhar no espelho, sem desculpas, sem a garrafa, sem o escudo do perdão fácil dele. Ele está te forçando a crescer. E isso, Miguel, é o ato de amor mais duro e verdadeiro que você jamais receberá. Então, ela olhou para o inspetor e fez um leve gesto. Foi o martelo batendo na mesa. O julgamento terminara. A sentença estava vindo. O inspetor guardou o caderno, deu um passo à frente. O oficial jovem se posicionou atrás de Miguel. O ar, que já estava denso, tornou-se quase irrespirável. Miguel Siqueira, disse Daniel com voz oficial. Levante-se, por favor, e coloque as mãos para trás. Os soluços de Miguel foram cortados. Ele olhou para cima com uma mistura de pânico e incredulidade. Você não pode estar falando sério, gaguejou. Daniel, por favor, você me viu desde menino, vai me prender na minha casa, na frente do meu pai? Estou te prendendo precisamente por causa do seu pai, ele respondeu. E porque a lei me obriga. Não torne isso mais difícil. O oficial deu um passo. Aquele movimento foi o que o quebrou. Ele empurrou a cadeira para trás com um estrondo e se levantou de repente. O rosto vermelho de raiva. Não me toquem, berrou apontando para as pessoas. Isso é um absurdo, é assunto de família. Ele é meu pai, nós discutimos, eu perdi a cabeça. Diga a eles, pai, diga a eles que você não quer prestar queixa. Todos na sala se viraram para mim. Era a última porta aberta para recuar. Por um segundo, meu coração encolheu.
Ver meu filho assim, encurralado, doía mais que qualquer golpe. Eu tinha na mão um lenço de seda que Maria me deu, com jasmins estampados. Eu o pegara ao descer, antecipando as lágrimas. Estava apertando-o com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Olhei para ele. Olhei para aquele homem que eu mesmo trouxera a este mundo. Aquele a quem ensinei a andar de bicicleta, a dirigir, a se barbear, e encontrei minha voz. Eu já disse tudo o que tinha a dizer, Miguel, respondi, a voz baixa, mas clara. Não vou mentir por você, nunca mais. Essas palavras foram a assinatura no final da sentença. Seu rosto desmoronou. A raiva deu lugar ao desespero total. Seus ombros caíram. Por favor, sussurrou, não faça isso. O inspetor não esperou mais. Com um movimento aprendido 100 vezes, pegou seu braço e o virou. O outro oficial segurou a outra mão, e então soou, o clique metálico das algemas se fechando, o som da minha liberdade e do fundo do poço dele. Miguel soltou um gemido de derrota. Não lutou mais. Ficou parado, cabeça baixa, ombros caídos, enquanto Daniel lia seus direitos. Não foi exatamente o discurso dos filmes, mas o essencial estava lá. Que ele tinha direito a um advogado, a permanecer em silêncio, que tudo o que dissesse seria usado contra ele. Enquanto o levavam para fora da sala de jantar, ele passou por mim e parou por um instante. Levantou a cabeça e me olhou, o rosto molhado de lágrimas. Pensei que ele ia pedir perdão. Você vai se arrepender disso, pai, disse ele em vez disso, com um fio de veneno na voz. Você vai ficar sozinho nesta casa velha com suas tralhas e vai se arrepender. Era sua última tentativa de incutir medo, mas o medo em mim morrera naquela manhã. Olhei para ele sem piscar. Não senti ódio. Senti uma imensa tristeza e pena. Pode ser que um dia me doa que tenhamos chegado a isso, respondi sereno, mas nunca vou me arrepender de ter escolhido a minha própria vida hoje. O inspetor o puxou gentilmente e eles continuaram em direção à porta. Ouvi-os atravessar o corredor. O outro oficial abriu a porta. A luz do sol inundou o ambiente. Não fui até a porta. Não queria ver os rostos dos vizinhos espiando pelas janelas. Não queria ver a expressão do meu filho entrando no carro. Fiquei na entrada da sala de jantar, do lado de dentro. Ouvi seus passos na varanda, a voz baixa do inspetor, e em seguida a porta do carro batendo, um som oco, depois o motor se afastando, até que tudo ficou em silêncio. Mas era um outro tipo de silêncio. Não o silêncio pesado da madrugada, mas um leve. Doloroso, sim, mas limpo. O silêncio de uma casa sem medo. Fiquei ali, não sei por quanto tempo. Meus músculos, tensos por horas, começaram a relaxar. A adrenalina se foi, deixando uma exaustão feroz. Meus joelhos cederam. Antes de cair, senti uma mão firme no meu braço. Era Lúcia. O oficial que ficara puxou uma cadeira. Acabou, Arthur, disse ela, pela primeira vez com voz suave. Acabou. Foi então, sentado na minha própria sala de jantar, com o cheiro de café e pãezinhos ainda no ar e minha melhor amiga ao meu lado, que me permiti desmoronar. Cobri o rosto com as mãos e chorei. Chorei pela perda do meu filho, pela vergonha, pela dor. Chorei pela criança que ele foi e pelo homem que nunca se tornou. Chorei pela solidão que eu sabia que me esperava. E chorei também pelo alívio aterrorizante de estar finalmente livre. Os dias após a prisão de Miguel foram os mais estranhos da minha vida. A casa parecia enorme para mim. Cada rangido, cada tique do relógio ressoava no buraco que ele deixara. No início, eu o esperava a cada esquina. Esperava ouvir seus passos na escada, a TV em volume máximo. Mas não havia nada, apenas silêncio. Um silêncio que nos primeiros dias era tão ensurdecedor quanto seus gritos tinham sido antes. Lúcia e Sara se tornaram meu pequeno exército. Sara juntou os cacos do vaso com uma raiva silenciosa. Vou colar cada pedaço, Arthur, ela me disse. Mas há coisas que, quando quebram, nunca mais voltam a ser as mesmas. Ela não estava falando apenas do vaso.
Lúcia se encarregou do mundo exterior. Falou com os vizinhos com uma versão curta e digna dos acontecimentos, cortando a fofoca pela raiz. Miguel está doente e precisava de uma intervenção séria. Arthur foi corajoso. Fez o que tinha que ser feito. A família pede respeito e orações. A palavra de uma juíza aposentada pesa mais que 100 rumores. Elas me forçaram a comer. Sara fazia sopas. Lúcia trazia torta de batata doce. Mas tudo tinha gosto de papelão para mim. Eu sentia como se estivesse assistindo a minha vida de fora, vendo um velho se mover por sua casa como um fantasma. O pior eram as noites. Ir para a cama sabendo que o quarto ao lado estava vazio. Imaginava onde ele estaria, numa cela fria com estranhos. O pai em mim gritava me chamando de traidor. Tive pesadelos. Eu o via criança, chorando atrás das grades, e eu, incapaz de alcançá-lo. Acordava com o rosto encharcado. No terceiro dia, sentada comigo na varanda, Lúcia me deu o remédio mais duro. Arthur, chega, disse ela sem rodeios. Pare de se torturar. Você não o colocou lá. As decisões dele o colocaram lá. O álcool o colocou lá. A raiva dele o colocou lá. Tudo o que você fez foi abrir a porta para as consequências entrarem. E você só o fez quando sua vida estava em perigo. Ela estava certa. Eu sabia disso. Mas o coração de um pai não entende de lógica. Bate ao ritmo de um amor teimoso, muitas vezes cego. Naquela mesma semana, dei o primeiro passo para minha própria segurança. Sempre me senti seguro em casa. Quase nunca trancava durante o dia. Mas a frase, "você vai se arrepender", perfurava o fundo da minha mente. Chamei uma empresa e instalei câmeras discretas na varanda e um sistema de alarme nas portas e janelas. O técnico me ensinou a armar e desarmar tudo com um pequeno painel ao lado da porta. Na primeira noite, disquei o código e ouvi o bip, confirmando que a casa estava protegida. Respirei um pouco melhor. Era apenas um detalhe, mas era meu. Minha segurança não dependia mais do humor de ninguém. O segundo passo veio por conselho do pastor João. Ele veio me ver, trouxe-me um livrinho de salmos e sentou-se comigo por um bom tempo. "O corpo se cura, irmão Arthur", disse ele. "Mas a alma precisa de outro tipo de médico." Deu-me o cartão de uma psicóloga, a doutora Simone, especializada em traumas familiares. Hesitei. Na minha geração, não falávamos de terapia. Falávamos com Deus, com o pastor, com os vizinhos. Mas o mundo muda, e eu precisava de algo mais. Minha primeira sessão com a doutora Simone foi tudo menos fácil. Seu consultório era um lugar tranquilo, com poltronas confortáveis e cheiro de camomila. No início, não consegui falar. A vergonha me sufocava. Ela não insistiu. Simplesmente ficou comigo naquele silêncio até que comecei a chorar. E depois de chorar, falei. 1 hora inteira do meu medo, da minha culpa, do meu amor, da minha raiva. Ela ouviu sem julgar. Pela primeira vez senti que alguém realmente me ouvia. Enquanto eu começava a caminhar desajeitadamente em direção à minha própria cura, Miguel começava a dele. Por causa da queixa e do meu depoimento, eles o acusaram de agressão. Seu histórico de escândalos não ajudou. Lúcia explicou que, por ser uma primeira ofensa de violência, provavelmente não o prenderiam por muito tempo, mas o juiz quase certamente o enviaria para um programa de reabilitação obrigatório para alcoolismo e controle de raiva. E assim foi. Ele passou 3 semanas na cadeia aguardando a audiência. Foi durante esse tempo que a carta chegou. Um envelope branco com o endereço de remetente da prisão, meu nome escrito com a caligrafia dele. Minhas mãos tremeram. Sentei-me na cadeira de balanço na varanda para lê-la, com o sol da tarde nos ombros. Abri o envelope devagar. "Pai, não sei bem como começar. Suponho que desculpe-me seja suficiente. Eu disse e fiz coisas imperdoáveis. Eu sei. Estas 3 semanas aqui dentro, sóbrio, sem nada para me distrair, foram as mais longas e claras da minha vida. Tive que olhar para o homem em que me tornei e não gostei nada do que vi.
Vi um homem fraco, amargo, que culpa todo mundo por seus problemas, especialmente o único que sempre esteve ao seu lado. Não me lembro de tudo daquela noite, mas lembro o suficiente. E a imagem do seu rosto, o medo nos seus olhos, nunca vou esquecer. Eu me odeio por te causar isso. Quando me puseram as algemas, eu te odiei, te culpei. Mas aqui, neste silêncio, eu entendi. Você não fez isso comigo. Você fez isso por mim. Você apertou o botão de emergência porque o avião estava caindo e eu estava ocupado demais discutindo com a comissária de bordo. Você me parou e talvez, por mais louco que pareça, você salvou minha vida. Não te peço que me perdoe. Não mereço. Só queria que você soubesse que eu entendo. Obrigado por ter a coragem que eu não tive. Miguel. Li a carta 2, 3 vezes. As lágrimas borravam as linhas. Não eram apenas de tristeza. Havia algo de alívio, de esperança. Pela primeira vez em mais de 2 anos, senti a voz do meu verdadeiro filho. Não o monstro bêbado, mas o homem perdido lá dentro. Aquele que um dia prometeu deixar sua mãe e seu pai orgulhosos. Ainda assim, o caminho pela frente era longo. O juiz o sentenciou a 6 meses num centro de reabilitação internado e 1 ano de liberdade condicional com terapia obrigatória. 6 meses pareciam uma eternidade. Mas pela primeira vez, vi uma luz no fim do túnel. Um túnel longo, escuro, estreito. Mas luz, finalmente. Nesses meses, foquei em mim. Continuei indo à terapia com a doutora Simone. Voltei para o grupo de oficina da igreja. Comecei a convidar Lúcia para tomar café novamente. Pouco a pouco, minha casa começou a parecer um lar e não uma prisão. O silêncio parou de me assustar. Tornou-se paz. Comprei um tablet, com tela grande. Aprendi a usá-lo para ler, ver notícias, fazer videochamadas com Sara. O mundo, que se encolhera até as paredes da minha casa, começou a se alargar de novo. Após os 6 meses, um mediador do centro de reabilitação ligou. Miguel havia concluído o programa, estava sóbrio, estava trabalhando como empacotador num supermercado e morava num pequeno apartamento do outro lado da cidade. Ele queria me ver, não em casa, não sozinho, mas numa sessão de mediação com um terapeuta presente. Meu coração encolheu. Medo, esperança, dúvidas, tudo de uma vez. Eu estava pronto. Eu queria vê-lo. Olhei para a sala de estar, o sol da tarde entrando, minhas plantas, as fotos. Eu estava em paz. A pergunta que me fiz foi: estou disposto a arriscar esta paz? Essa pergunta ressoou por uma semana inteira. Falei com Lúcia. Fiel ao seu estilo, foi prática. O que quer que você decida, que seja por você, não por ele. Vê-lo não significa esquecer. Ouvi-lo não significa abrir a porta de casa. Falei com a doutora Simone. Ela foi ao ponto. Do que você tem medo, Arthur? Dele ou da parte de você que quer perdoar tudo e fingir que nada aconteceu? A pergunta dela me perfurou. Eu não temia o Miguel de agora, sóbrio e vigiado pela lei. Eu temia a mim mesmo. Aquela capacidade infinita de um pai de apagar, justificar, minimizar. Levei 7 dias para decidir, e no final a resposta não veio da cabeça, mas do coração. Eu tinha que ir. Não por ele, por mim. Precisava ver com meus próprios olhos se a mudança era real. Precisava fechar aquele capítulo com um ponto final, não com páginas rasgadas. A sessão foi numa terça-feira à tarde, num centro comunitário perto da clínica. Um lugar neutro. Fui dirigindo. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos doíam. Vesti uma camisa de algodão simples e calças sociais. Sentia como se estivesse indo a um funeral. O mediador, Sr. Pérez, me recebeu na porta. Levou-me a uma pequena sala com uma mesa redonda e 3 cadeiras. Havia uma jarra de água e copos. Ele me disse que Miguel estava a caminho. Sentei-me, costas retas, mãos no colo. Esperei. Cada segundo pesava. Quando a porta se abriu, o homem que entrou não era o monstro daquela noite, mas também não era o menino das fotos. Era um estranho.
Estava mais magro, sem o inchaço do álcool, o que mostrava as maçãs do rosto que herdara de Maria, o cabelo curto, a barba aparada. Vestia uma camisa simples, passada, e calça jeans. Mas o que mais mudara eram os olhos. Não estavam mais vermelhos, injetados de raiva. Tinham uma clareza cansada, o olhar de quem chorou muito e teve que se olhar no espelho. Ele parou no portal ao me ver. Não sorriu. Apenas me olhou, com pânico e esperança misturados. O mediador indicou a cadeira em frente a mim. Ele se sentou, deixando um espaço. Explicou as regras. Respeito, não interromper. O objetivo não era reconciliar, mas comunicar. Então deu-lhe a palavra. Miguel cruzou as mãos na mesa. Elas tremiam um pouco. Olhou para as mãos. Não para mim, quando começou. Pai, eu sei que não tenho direito de te pedir nada, nem mesmo que esteja aqui, disse ele em voz baixa. Mas pedi esta reunião porque precisava dizer, olhando no seu rosto. Precisava que você ouvisse da minha boca. Ele respirou fundo e levantou o olhar. Me desculpe, sinto muito pelo mal que te fiz, pelo medo, pela humilhação. Sinto cada grito, cada palavra cruel, cada noite que te fiz passar. E me arrependo, de uma forma que você não pode imaginar, de ter levantado a mão contra você. Não há desculpa. Não foi o álcool. Fui eu. Um eu fraco, amargo e cruel. E vou passar o resto da minha vida me arrependendo. Lágrimas corriam silenciosas. Ele não as limpou. No programa, continuou ele, eles nos forçam a olhar para os escombros que deixamos para trás. E meus escombros são você. Eu quase te destruí, pai. E me desculpe, não conserta nada. Mas eu queria que você soubesse que eu sei o que fiz. Não me escondo mais. O mediador olhou para mim. Senhor Siqueira, quer dizer algo? Eu o olhei. Procurei falsidade, teatro. Não vi isso. Vi um homem quebrado olhando para os próprios cacos. Eu acredito em você, Miguel, eu disse por fim. Acredito que você sente, e eu te perdoo. Ele soltou um soluço, um som de alívio tão grande que minha alma se partiu. Mas, continuei, e minha voz endureceu. Perdoar não é esquecer, e não significa voltar ao que era antes. Aquele Arthur, o pai que acobertava tudo para você, não existe mais. Você o matou naquela noite. Doeu nele, deu para ver, mas eu tinha que dizer. Sou seu pai e vou te amar sempre. Mas agora eu tenho que me amar mais. Nosso relacionamento, a partir de hoje, terá limites claros. Você tem sua casa, eu a minha. Você sua vida, eu a minha. Não vamos morar juntos de novo. Nunca. Ele assentiu sem discutir. Podemos nos ver de vez em quando, tomar um café num lugar público, mas a minha casa, Miguel, a minha paz, não estão mais abertas para a sua tempestade. Você tem que aprender a ser seu próprio refúgio. Cada palavra pesava, mas foi a coisa mais honesta que já disse. 1 ano se passou, temos dado passos de bebê, mantivemos o acordo. A cada 2 semanas, nos encontramos numa cafeteria a meio caminho, sempre na mesma mesa perto da janela. Ele pede café preto, eu, chá com limão e dividimos uma fatia de torta de maçã. Conversamos sobre seu trabalho de empacotador, sobre meu jardim, sobre o tempo. Do passado, pouco. Ele continua na terapia. Vai às suas reuniões dos alcoólicos anônimos. Não tocou numa gota de álcool desde que saiu. Nosso relacionamento não é o mesmo. A intimidade cega de pai e filho se foi, talvez para sempre. Em seu lugar, cresceu algo novo, um respeito cauteloso, um amor com fronteiras. É uma relação mais triste, talvez, mas é segura. E hoje, para mim, a segurança vale mais que tudo. Agora, sentado na minha varanda, sentindo a brisa da tarde, finalmente sinto paz. A casa está silenciosa, mas é um bom silêncio. É o meu silêncio. Meu filho está vivo, está sóbrio, e aos seus 40 e poucos anos está começando a ser o homem que deveria ter sido aos 20. Foi preciso um ato terrível, uma dor imensa para chegar até aqui. Aprendi que o amor de um pai não consiste em aguentar tudo em silêncio.
O verdadeiro amor, às vezes, consiste em traçar uma linha na areia e dizer: eu te amo, mas me amo mais, e daqui você não passa. E que, às vezes, a família que você escolhe para te segurar, uma vizinha juíza, uma irmã que cruza meio país, é mais forte que o sangue que tenta te afundar. E você, o que teria feito no meu lugar? Acha que fiz o certo? Me diga nos comentários e me diga de que cidade está me ouvindo. Se esta história tocou seu coração, deixe um like para que eu possa continuar trazendo mais histórias como esta. Obrigado pelo seu carinho. Agora, na tela, você verá outras histórias que tenho certeza que vai gostar. Clique em uma para continuar ouvindo e não se esqueça de se inscrever.